Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é a Adriana Loyola, nutricionista aqui do Mixplay TV. Sentiram minha falta semana passada? Garanto que vocês foram muito bem representados aqui junto com a Ná, né, Ná? Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Mais uma live, né? Mais uma live. Como passou rápido, né? Nossa, demais. Realmente, olha que sensacional, né? Estamos na quinta live já. Exatamente. Já não aguentam nem mais falar com a gente, nem olhar pra gente de tanto que a gente está aqui toda segunda-feira nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Você vai estar aqui com a gente, né? E trazendo vários assuntos bem diversos, né, Adri? Diversos. Então, só para lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ativa as notificações para você receber tudo em primeira mão, todas as notícias em primeira mão. E nos siga nas redes sociais. O meu @ é Loyola com y.adriana e o da Nathalie é Nathalie Loyola. Tá? E hoje, gente, o tema é maravilhoso, um tema que eu sou, assim, apaixonada, porque, além de estudar muito, é um tema que eu vivo na prática. Saúde intestinal. Quem aí tem problema de intestino? Levanta a mão. Todo mundo aqui da produção levantou a mão. Exato. E problema de intestino, às vezes a gente fica só naquela ideia de intestino preso, mas não, tá? Problemas de intestino também pode ser ter o intestino muito solto, ter muita diarreia, né, Ná? E lembrando que o intestino, né, ter problema de intestino não necessariamente pode ser a alimentação, né, mas pode ser questão hormonal, pode ser o excesso de medicamento, né, então você toma muitos medicamentos ou até uma doença, você tem alguma doença inflamatória, doença autoimune, alguma doença que também pode prejudicar seu intestino. E grávida não é doença, mas também boa parte das grávidas tem o intestino preso, né? Verdade. Isso tem a ver porque a barriga está crescendo, né? Então o neném ali ele está ocupando espaço e apertando alguns órgãos, por isso que bem no comecinho da gestação, boa parte das grávidas tem o intestino preso. Então é uma coisa muito comum. Mas eu queria deixar uma pergunta para eles. Vocês vão no banheiro todo dia? Nossa, muito bem lembrado, gente. Às vezes eu reparo porque eu pratico no consultório, eu vejo na prática como que acontece e eu sei que vocês só vão lembrar que precise ir no banheiro quando já está uns 5 dias sem ir, que você corre na farmácia para comprar laxante, né? Eu sei que você é desse time, mas eu também já fui desse time. E hoje, graças a Deus, tenho uma alimentação fantástica e meu intestino funciona todos os dias. Então, eu vou te contar como que a gente faz para fazer essa transição. Então, só resumindo aí, quais serão os temas que a gente vai falar? Saúde intestinal é o macro, mas vamos fragmentar aí para você conseguir entender melhor e ficar mais didático para vocês. Então, para ter um intestino funcionando, você precisa de fibras, água, atividade física e probiótico. Então, vamos desmembrar isso. O que são as fibras, Ná? As fibras é que fazem realmente, fala o movimento peristáltico, né? Isso. Ele acaba ajudando a empurrar ali o bolo fecal. Então, lógico, muitas vezes as pessoas ficam, já fica aí, anota aí. Se você demora até 2 dias para ir no banheiro, isso não é normal. Um dia, eu fiquei hoje o dia inteiro, não fui no banheiro. No outro dia eu fui. Isso tá ok. Passou disso, 2 dias sem ir ao banheiro, realmente precisa dar uma olhada, está faltando fibra aí na sua alimentação, né? Principalmente a fibra a gente encontra muito nos alimentos, né? Exatamente. E ele que vai ajudar, eu brinco que ele é o detergente, sabe aquele detergente limpa tudo? Ele vai lá e dá aquela boa faxinada. Uma outra coisa que eu gosto muito de exemplificar para vocês quando a gente não consome a fibra, é como se você comesse no mesmo prato de comida todos os dias, sem lavar. O que vai acontecer com esse prato? Ele vai criando uma crosta, né? Uma crosta, uma crosta, uma crosta. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais comer nesse prato, vai ficar fedido, vai ficar horrível. Então a gente precisa do quê? Da fibra, que é um detergentezinho, né? Detergente no modo figurativo, que vem para limpar a parede ali do nosso intestino, fazendo com que o bolo fecal, o cocô, né? Sabe, o famoso cocô, falando assim, só vou absorver o que eu preciso e o que eu não preciso, vou jogar fora.
e ele tem que ir embora, né? Então, assim, é muito importante o consumo das fibras. E onde a gente encontra as fibras, Dri? Então, gente, a gente encontra as fibras nos alimentos, né? Então, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, mamão, goiaba. Olha aí que legal, a goiaba é uma fruta super brasileira que não está no prato da maioria da população, mas ela é uma fruta riquíssima em fibra. Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles preconizam para a gente o consumo de 20 a 35 gramas de fibras ao dia, tá? Então, a goiaba, o que eu gosto de indicar a goiaba é porque só uma goiaba já tem 10 gramas de fibras. Então, você já alcança aí quase que a metade do que você precisa. E você também pode fazer o mix da Nutri, que é uma coisa que a gente comenta bastante. Mas eu acho que a gente deve contar mais pra frente. Mais pro final, então combinado. Mais pro final, para ver se eles vão interagir. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários, que a gente vai estar aqui respondendo para você. E Perfeito. aqui tem um QR Code para você entrar no nosso grupo de mentoria, onde tem outros profissionais que vão estar te dando todo o suporte que você precisa. Então, ó, você quer ter acesso a gente, manda agora a sua dúvida, as dúvidas mais recorrentes, né? A gente já falou na live passada sobre alguns mitos. Então, eu já desvendei bastante coisa, mas manda aqui que a Dri e eu, a gente vai estar respondendo. E uma coisa que eu acabei não falando para eles, Dri, é que existe a fibra solúvel e a insolúvel, não é? Isso Explica mesmo. para eles. É muito legal falar sobre isso, porque a fibra, a gente está falando bastante de fibra, saúde intestinal, mas a fibra também, ela tem um papel fundamental no seu controle glicêmico, ou seja, porque o objetivo de todos nós é dar uma controlada aí na carga glicêmica da refeição. Nós já falamos sobre isso, né, na aula de índice glicêmico e carga glicêmica. Então, só para quem está perdido, quando a gente come fibras junto ali no alimento, faz com que o carboidrato seja absorvido mais lentamente. E isso te proporciona maior saciedade. Então, isso é um super benefício. Então, tem o controle da carga glicêmica, ajuda a prevenir diabetes. Vários estudos nos mostram que o aumento do consumo de fibras também previne as doenças do coração. Então, é só benefício. Então, você pode consumir aí nos legumes, conforme a gente falou. Então, a goiaba, o brócolis, a couve-flor, a couve-manteiga. Os grãos também são bem ricos em fibras, então o grão de bico, feijão, soja, tudo isso tem bastante fibra e dá aí para você bater a meta de 20 a 35 gramas. E não pode esquecer, né, Dri, a questão da água, né? Isso, muito bem lembrado, gente. Quando a gente aumenta o consumo de fibras e não faz o aumento proporcional com água, faz o efeito reverso, entope tudo. Tá? É o efeito rolha, praticamente. Efeito rolha, exatamente. Efeito rolha. Então, vale sempre lembrar. O que a Ana falou é muito legal, porque o nosso cocô diz muito sobre nós, né? Por quê? Se você tem um formato, se você não observou ainda as suas fezes, eu convido você a observar, porque vai dizer muito sobre a sua saúde. Exatamente. Tá? Porque se as suas fezes são um formato mais bolinha, significa que você está com uma alimentação muito pobre em fibras. Então, eu aconselho aí você a aumentar esses alimentos, aumentar a aveia, chia, linhaça. O psyllium também é uma excelente forma aí de aumentar as fibras. Se você tem as fezes mais líquida ou pastosa, assim, no formato meio placas, significa que está comendo muito fast food, muito industrializado. Então, muito cuidado, tá? O formato ideal das fezes, se a gente pode dizer assim, é igual um submarino. Não pode nem boiar, nem afundar demais. Tem que ficar aí no meio termo. Tá? E tentar ver se as fezes está compacta. Ela tem que estar compacta também. E a cor das nossas fezes também nos traz uma informação muito legal, não é, Ana? Isso, é muito importante que você olhe, quando a Adri falou pra gente dar uma olhadinha no nosso cocô, não é pra vocês mandarem lá no grupo, hein, gente? Pelo amor de Deus, não precisa mandar as fotos, a gente não vai analisar ao vivo. Calma, é você lá, quando você tiver, você dá uma conferida, porque todo mundo aqui, quando vai no banheiro, dá uma conferida. Você sabe que ele saiu de você, mas você dá uma conferida para ver se ele está lá, né? Se está tudo em ordem. Então, tem que... e já que você deu uma conferida, você conferiu o xixi, que ele sempre tem que ser
Se é muito amarelo, já mostra que você está desidratado, com falta de água. Quem tem intestino preso precisa ter a urina, né, o xixi, bem clarinho, aquele amarelo bem clarinho, quase transparente. Principalmente quem tem intestino preso. Agora, as pessoas que têm o intestino que funciona bem, se você tiver a gente fala que é um amarelo não ouro, mas um amarelo que não é nem amarelo nem transparente, está no meio termo. Tá dentro do padrão normal, tá? E o cocô, a cor correta dele é aquela cor marrom, né? O marrom mais escuro. Não escurão. Quando tá muito escuro, já puxando por preto, tem que tomar cuidado, que pode ser sangue, pode você comer... Pode ser uma hemorragia interna, uma hemorragia né? interna, pode ser alguma coisa. Ou também, você comeu muito chocolate, aí ele fica mais pretinho, também pode ser. Ou, por exemplo, se ele fica vermelho, ai, nossa, às vezes alguns alimentos alteram a cor do nosso cocô. A beterraba então, é a um beterraba é um exemplo. Se você consome muito óleo de coco, você sente, se for aquele óleo de coco de sabor, você vê que fica com cheiro, cappuccino, quem toma muito cappuccino, fica o cheiro, mas isso varia de pessoa para pessoa, de absorção para absorção. Mas, lembrando, o cocô pálido, sabe? Tipo igual minha pele, assim, meio pálida. Não, brincadeira. Uma cor, a gente chama um nude, por exemplo, igual esse chama aqui, um nude, pode ser algum problema de fígado. Então, muito dá cuidado. uma olhada. Se ele tá assim, ó, fala, putz, tá? Às vezes pode ser que naquele momento não metabolizou direito, então tem que observar. Se repetir 1, 2 vezes, nessa cor tem que procurar um médico, tá? E lógico, esverdeado pode ser que você está tomando algum medicamento. Tem medicamentos que deixam o cocô, a urina, bem esverdeado. Então também atenção. Mas qual é o ideal? O ideal é esse que a Adri falou, submarino, nem que afunda, nem que boia. Né, é meio a meio, e eu falo que é olhinho de jacaré, é um pouquinho olhando, um pouquinho para baixo, e o marrom, o pessoal tá dando risada aqui, mas é isso, gente, essa é o certo. E o detalhe, Nath, se o meu cocô boia, se ele boia, quer dizer que seu corpo não metabolizou corretamente as gorduras. Então, a gente precisa que ele afunde, para que ele faça todo o processo ali da digestão. E aí, o cocô interfere muito na nossa digestão, né? Se você tem uma digestão ruim, Dri, exatamente, várias coisas acontecem. A gente, às vezes, as pessoas ficam muito nessa questão de, é só saúde intestinal. Mas a saúde intestinal é o coração de qualquer tratamento. Qualquer que seja aí seu objetivo, você precisa de um intestino funcionando. Se você quer melhorar a sua saúde, quer ganhar massa muscular, quer emagrecer, se você não estiver comendo tudo perfeito, mas não estiver absorvendo de forma correta, ou seja, porque não sei se você sabe, mas boa parte dos nutrientes são absorvidos no nosso intestino. E se não está funcionando direito, ele não está absorvendo corretamente. Então, cuidado em relação a isso. Ok? Então, check nas fibras. Exatamente. É importante isso, gente, não esqueça. Você ter uma digestão boa, o seu cocô, ele reflete. Então, se você não tem uma digestão boa, você tem muito gases, você fica conversando com a comida, isso vai influenciar no seu cocô. Por isso que a gente fala que o cocô diz muito sobre a gente, muito. Assim como a língua também diz muito sobre a gente, tá? E depois das fibras, a gente pode... Qual outro alimento que a gente deve ingerir para ajudar na parte do intestino, Dri? Então, como a gente sabe, então precisa das fibras, né? Só que aí vamos supor que você não tem uma alimentação rica em fibras e de repente você quer aumentar demais. E aí você começa a aumentar e você nota que você fica com muitos gases, com muita sensação de estufamento, aquela coisa de ficar lembrando da comida. Isso daí pode ser um sintoma de disbiose. Então, o que é a disbiose? A disbiose nada mais é do que um desequilíbrio das bactérias do seu intestino. Não sei se vocês sabem, mas nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Exato. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias no nosso organismo. Tá? Então, nós temos mais bactérias do que células. Só que essas bactérias, elas são tanto boas quanto ruins. E quando ela está em desequilíbrio, vocês têm esse quadro de disbiose. Tá? Mas antes de mais nada, antes da gente entrar nesse quadro aí do que é disbiose, se a gente precisa de probiótico,
se é todo mundo que precisa suplementar, vamos ver o VT da nossa plataforma, de como que está ficando tudo isso? Tudo certo, produção? Bora rodar? Incrível, né, gente? Bora viver essa experiência de mudança. Nós já estamos vivendo, né? E por que não potencializar os nossos resultados através da mentoria, das aulas incríveis ao vivo, através da nossa plataforma, né? Não, Mas e é bem, e você voltando viu ao que é assunto, bem, e você olhando assim, né? ficou lindo. Você fica, não, e fora que dá Motivado, motivado, né? As músicas, fala assim, gente, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que está participando das aulas. Eu, quando dá, eu sempre participo das aulas, porque eu acho assim, aquela música, e você começa super animado, e sair da inércia já faz total diferença para o seu intestino funcionar, né? Se você não sabia, se você tem intestino preso ou se você quer ter uma melhor absorção dos nutrientes, você precisa fazer atividade física. É por isso que os médicos, todo mundo fala, vamos fazer atividade física. Aí você fala, ai, não. Mas pensa, fazer atividade física pode ser um dos benefícios para você melhorar a sua saúde intestinal. Mas, Odri, explica aí, o que é a... Você sabia, Adri, que a disbiose também pode ser um pouco do fundo emocional? Sim, com certeza. A disbiose, ela pode ser, como a gente falou, por N fatores, tá? Então, às vezes, tem fatores que são incontroláveis. Quais são os sinais e sintomas para você saber se você pode ou não ter um quadro de disbiose? Então, prisão de ventre, muita diarreia, muita flatulência, que é os famosos gases. Você comer e ficar lembrando o dia inteiro ali da comida é sinal que você não está com a digestão correta. Então, você pode ter esse quadro de disbiose, que é o desequilíbrio. Então, você fica com mais bactérias ruins do que as boas. Tá? E aí acaba interferindo em tudo, inclusive na absorção dos nutrientes e consequentemente, no seu resultado de boa saúde, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. E para melhorar, né, a disbiose, tem que diminuir os alimentos inflamatórios, né? Você Exato. diminuir o consumo. O que são os alimentos inflamatórios? O açuquinha, aquela farinha branca do fast food, esses alimentos que vocês acham deliciosos, eu também acho, mas como com moderação, tem que comer com moderação. E também a gente pode encontrar, para melhorar, né, a disbiose, a gente consumir os alimentos que a gente falou agora há pouco, né, que são as fibras, os probióticos, né, Adri? Onde a gente encontra os probióticos? Olha que legal, vamos responder só a pergunta da Cid, porque tem a ver com fibras. Boa. Né? Aí a gente acaba casando tudo. Ó, a Cid perguntou, se a goiaba é rica em fibras, muita goiaba prende o intestino? Sim, por isso que a goiaba é muito considerada... A goiaba, a maçã, muita gente fala, eu como, mas prende meu intestino. Provavelmente porque você aumentou a ingestão de fibras e não fez o aumento proporcional com água. E aí, lembra, acontece aquele efeito que a gente falou, o efeito rolha, tá? Então, sempre que você for aumentar as fibras, faça o aumento proporcional com água. Combinado? E vale lembrar que a goiaba é rica em licopeno, gente, que é vitamina C, né? Antioxidante. Antioxidante, para você ficar jovem. Então, coma goiaba. Já, ó, 2 em 1.
Olha que beleza, vamos comer goiaba? 2 em 1. Você arruma seu intestino e ainda fica jovem. Olha que belezinha. Olha que alimento, super alimento. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não gostava de goiaba. Até que eu aprendi a comer goiaba e hoje sou fã de carteirinha. Então, assim, se dê a oportunidade de você ousar o seu paladar, conhecer alimentos novos. Com certeza. Rodrigo, então a gente já pode responder o do Dinho, que ele fala, adoro abacate. Ele é recomendável E ajuda no intestino? Ajuda, o abacate também é uma excelente fonte de fibras, então ele pode ser acrescentado aí tanto na fonte salgada, né? Que os países da América do Sul, alô argentino, você sabe. Adoram guacamole. Guacamole, que é salgado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o único país da América do Sul que consome o abacate com açúcar. Os demais países, os nossos vizinhos, consomem todos com sal. Então, eu viajei, eu também achei muito estranho, mas o abacate, ele tem essa versatilidade. E para quem não se adapta com o abacate doce, eu sugiro o avocado, que é o primo do abacate. Ah, eu gosto mais do avocado. O avocado, ele é um pouquinho mais sequinho, ele é um pouco mais gordurosinho e ele não solta aquela água. Então, quando você faz a guacamole, fica mega saboroso, tá? Eu adoro. E o abacate convencional, eu aconselho mais para preparações doces, ok? Ou você pode ousar e pôr um salzinho ali, fazer preparações, como chama? Salgadas, né? E lembrando que ele é rico em ômega 6, né? Ômega 6, ômega 3. Que são gorduras boas que vão te ajudar no processo anti-inflamatório e também no movimento peristáltico, né? Porque ali a gente... Vou fazer aqui uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas que têm problema no intestino acabam usando óleo mineral ou alguma gordura para melhorar ali, né, para fazer a diarreia, né, para soltar o intestino. Só que a gente tem que entender que óleo mineral, o óleo mineral, o que é? É um óleo que vai deixar tudo lisinho e o danadinho do cocô vai passar assim, ó, lisão. E não vai absorver nenhum nutriente, que vai acontecer? Você vai ter deficiência nutricional. Então, se você consome o abacate, ele é uma gordura boa, então ele já vai ajudar, ele é um anti-inflamatório. Então, a gente não precisa buscar outros artifícios, né? Principalmente aquele famoso, né, que você compra lá de 46 comprimidos, você não precisa usar esses artifícios, continua utilizando os alimentos, aumentar a ingestão de água. Uma dica que eu vou dar aqui, ó, já anota, você que tem uma digestão ruim ou está com muito gases, tomar um chá de erva doce depois das refeições, porque ele aumenta as enzimas digestivas, então melhora a sua digestão. Lembra, melhorando a sua digestão, o seu bolo fecal ele vai ser muito melhor, você vai absorver mais os nutrientes, vai ficar mais saciado, vai ter uma pele melhor, o cabelo, disposição, muito mais energia, certo? Odri, falei em gases, uma pergunta. Quem tem problema em soltar gases, o que fazer? Então, não vou falar o nome dele para não dar spoiler, né? Vai que tem alguém assistindo, todo mundo assistindo, né? Como a gente estava falando, isso pode ser um sintoma aí do quadro de disbiose. Então, o que a gente faz quando a gente está com esse quadro aí de disbiose? O que é a disbiose? Como a gente falou, é um aumento aí das bactérias bactérias ruins, as bactérias que são patogênicas, que a gente fala, né? Então, elas são as ruins. E aí, o que a gente deve fazer? Então, primeira coisa, você tem que observar se na sua alimentação tem alimentos probióticos. Então, o que são esses alimentos probióticos? Kefir, o chucrute, que é aquela preparação de repolho fermentado que tem lá no sul, né? Todas essas o kefir, o leite fermentado, né? O famoso... Aquele famoso que você tomava quando era criança, como a gente não pode falar a marca, né, porque eles não estão patrocinando a gente, né, mas quem sabe patrocina a gente, tem que ser o sem açúcar, né, porque aquele gostosinho, ele é cheio de açúcar. O iogurte também, ele tem probiótico, mas lembra, leite, ele é branquinho, então a gente precisa consumir iogurtes branquinhos. Não adianta comer aquele delicioso marronzinho da Danette, sabe? Aquele lá delicioso, porque ali tem uma quantidade muito pequena. E eu sempre falo para consumir o iogurte que tem 2 ingredientes e os integrais.
Por quê? Porque os desnatados, eles têm mais carboidrato, então ele tem mais fermentação. Como você está nesse processo, né, de gases, má digestão, o intestino não está funcionando, a gente precisa que ele tenha menos leite, né, o açúcar do leite ali, né, que a gente acaba encontrando, tem mais em quantidade no desnatado. E no integral, ele já está quase zero, né, de um para baixo de questão de carboidrato. Então já vai melhorar. Então olha só, o iogurte é fácil, gente. Você acha em qualquer lugar, né, Dri? Exatamente. Então, ó, gente, falamos já de fibras, só para vocês irem recapitulando aí, porque relembrar é viver. Então, fibras é importante, a água é importante, e aí os probióticos. Vamos continuar sobre probióticos. Os probióticos, quando você for usar os alimentos, é legal quando você já tem uma microbiota boa. Se você não tem ainda essa microbiota boa, que é o quadro que a gente estava conversando até agora de desbiose, você vai precisar de uma suplementação específica, tá? Com cepas específicas, com quantidades específicas. O que são as cepas? As cepas são as famílias das bactérias. Então, aí, no caso, você precisa consultar algum nutricionista ou algum médico que te auxilie com isso, tá? Porque mesmo, aí a gente né? vai fazer o processo de recolonização. Então, vai aumentando gradativamente aí essas bactérias para te proporcionar o melhor trânsito intestinal, tá? E aí acaba interferindo em tudo, Não, né? e é isso mesmo, né, Adri? A gente tem bactérias, gente. Nós temos bactérias boas e ruins dentro do nosso corpinho. Então, o que você precisa ver é que alimento você vai dar para elas. Se você der alimento ruim, você só vai aumentar a família das bactérias ruins. Se você der alimentos bons, você vai aumentar a bactéria boas, né? Mas, Nath, bactéria não é ruim? Não, tem as boas também, né? E as cepas que a Adri está falando, existe cepa, gente, para famílias, né, de bactérias para todos os tipos. Então, existe para quem tem rinite, a pessoa que... isso tem que procurar um profissional para que ele te oriente e faça um manipulado de um probiótico bom. Na farmácia, esses que já são a gente chama prontos, né? Normalmente ali tem algumas cepas que por exemplo, para melhorar a questão da flatulência, a questão de restaurar a microbiota se você está com muita diarreia, ou até mesmo para melhorar o colesterol. Tem alguns que... olha, tem uma variedade muito grande, mas é importante que, antes de você fazer o consumo do probiótico, você tenha um estilo de vida saudável, uma alimentação mais... Lembra que a gente falou lá na primeira live? Como é que está seu lixo? Ele é mais cascas ou caixa? Ele tem que ser mais cascas para que você já tenha esse processo, né, de alimentação saudável, para que quando o probiótico ele entre assim já absorvendo e trabalhando melhor. E uma dica importante se você toma probiótico: probiótico só se toma à noite, antes de dormir, e sem nenhum alimento. Porque se tiver o alimento, vai misturar o probiótico com os alimentos, ali a cepa, vai virar uma confusão, e aí a absorção vai ser muito pequena. Para que ele tenha uma eficácia, né, na absorção ali, do fazer o trabalho do que é necessário, é importante que você tome à noite, antes de dormir, certo? E aí, Dri, fizeram uma pergunta. A Renata Oliveira perguntou: é melhor colocar o kefir do que o iogurte? Então, só relembrando aqui que eu esqueci de frisar isso. Os alimentos probióticos, eles não têm o poder de colonizar o nosso intestino, tá? Então, só relembrando, é quando você já tem uma microbiota ok, tá? Para colonizar, tem que ser os manipulados mesmo, tá? Em relação, qual é melhor, o kefir ou o iogurte? Os dois são excelentes, tá? Hoje em dia, já existem vários kefirs no mercado, que você não precisa necessariamente comprar o kefir e fazer a cultura em casa. Você já pode comprar ele pronto e tomar. Então, aí já vai auxiliar aí a melhorar o seu intestino, tá? E o bom do kefir é que, assim, eu particularmente, o kefir, ele é melhor, porque ele é mais in natura, né, Dri? E o iogurte, só se você fizer o iogurte em casa.
Agora, se a gente for comparar o kefir industrializado com o iogurte, eles estão ali, né? Iguais. Então, lógico, a gente sempre vai optar por o que for mais in natura possível, né? E o kefir, para quem não sabe, são micro-organismos, né? Que normalmente funciona assim: alguém tem um pouquinho e aí doa para outra pessoa e doa para outra, e você cultiva. Ele tem todo um preparo, né? Que você tem que deixar lá na geladeira com a luz, tem toda uma incubação, assim, e aí ele se reproduz e dá para você pôr no seu leite, lá no lugar do seu leite, dá para você pôr em preparações, por exemplo, um bolo, dá para fazer várias coisas com o kefir. Principalmente quem tem intolerância à lactose, né, acaba consumindo muito kefir, porque substitui o leite de vaca, acaba utilizando o kefir. Mas a indústria está tão perfeita, né, que ela está trazendo produtos super inovadores e o kefir já pronto. Posso tomar de manhã um kefirzinho? Pode. Hoje a indústria já está com uma variedade muito grande, né? De produtos para melhorar a nossa... Até hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Dri? Que a microbiota, gente, e a saúde intestinal hoje, ela está sendo muito estudada, muito. De uns tempos para cá, ela tem sido cada vez mais estudada. Por quê? Porque ela interfere, assim, a gente brinca que a microbiota é o nosso segundo cérebro, né? E o intestino... E é mesmo, porque tem a produção de vários neurotransmissores. Às vezes a gente fica falando a gente fala bastante de serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, e às vezes as pessoas só associam ao cérebro. Mas não sei se vocês sabem isso, mas 95% da serotonina que nós produzimos é produzida no nosso intestino. Então pensa aí, se você tiver com o intestino ruim, como que vai produzir essa serotonina, né? Então pode reparar que quando tá muito tempo com o intestino preso, é comum vir o mau humor, né? Porque Por realmente isso que a pessoa é enfesada, né? fica igual falam mesmo, né? Enfesada. Então, cuidado com isso. Então, fibras, água, probióticos, a atividade física também é extremamente importante, como a Ana já comentou. Por que a atividade física ela é tão importante? A atividade física, quando você pratica ela com uma regularidade, ela vai aumentar a circulação sanguínea e, consequentemente, vai ajudar ali no trânsito intestinal, tá? Então, não se esqueçam de praticar uma rotina aí de atividade física, não é só uma vez e aí mês que vem volta, não pode. Tem que ser uma rotina de atividade física, aumentar também a ingestão de água, as fibras, né? Como a gente falou lá no comecinho, o mix da Nutri. O que é esse tal de mix da Nutri? Papel e caneta para te ajudar no mix da Nutri. O mix da Nutri, gente, é um blendzinho que você faz, ou seja, uma misturinha que você faz com gergelim torrado, psyllium, chia e linhaça. E aí você pode pôr uma pitadinha de cúrcuma, se você quiser. Esse blendzinho, ele é super rico em fibras. Só para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa, mais ou menos, tem 10 gramas. Então, já fica aí facinho de bater aquela meta que eu falei lá no começo. Tá? E você pode levar nos potinhos, pode levar para os lugares que você for, né? E você pode pôr na salada, você pode pôr no iogurte. O meu eu não coloco a cúrcuma, mas porque eu uso em preparações doces e salgadas, então dá para você colocar no iogurte, no seu shake, na salada, na carne, no arroz, enquanto você está ali preparando, e fica muito bom. E lembrando que o gergelim, gergelim e linhaça são antioxidantes, anti-inflamatórios, ajudam no colesterol, ajudam na longevidade. Então, olha só, que super alimentos que a gente está potencializando. Mas eu queria deixar aqui, né, porque a gente já está chegando no fim da nossa live, passa super rápido, gente. A gente sentou, respondeu, já está acabando. Anota aí, você que tem problema de intestino, a sugestão, Nath, é difícil eu tomar água, coloca uns pedaços de gengibre dentro da água. A água saborizada. Isso, a água saborizada, porque o gengibre, ele ajuda no movimento peristáltico. O que é o movimento peristáltico? É aquele movimento ali do trânsito intestinal. Então, ele vai te ajudar, além do gengibre ser termogênico, ajuda na imunidade, antibactericida, ele ajuda também olha que super alimentos, né? E tem aí acessível, barato, dá para você consumir. Então você pode colocar na água. Nath, eu não gosto de colocar na água. Posso tomar em forma de chazinho? Pode. E aí a minha sugestão é você incluir o chá de erva doce. Pode ser frio,
tá? Erva doce, gengibre e hortelã. O hortelã vai ajudar, para quem mandou a pergunta dos gases, ele vai te ajudar. Lembrando O que... hortelã, ele é muito legal aí para você consumir como uma melhora da digestão. Então, você tomar um chazinho de hortelã depois da refeição é um sucesso para melhorar a digestão. Muito 10 essa até dica. mesmo o abacaxi, né? Porque o abacaxi, ele é digestivo, né? Quem aqui nunca comeu, assim, bastante, ou foi no restaurante japonês e na hora da saída tinha um chazinho de abacaxi? Porque o abacaxi, ele ajuda na produção das enzimas digestivas. Então, mas vale lembrar, gente, o que eu gosto de ressaltar. Não adianta comer feijoada todo dia e tomar o chazinho depois. Exatamente, tá? não. Outra coisa muito legal para se falar. Então, agora que você já aprendeu a fórmula do sucesso para o intestino, então, fibras, água, probióticos e atividade física, você vai ter um intestino perfeito. Mas lógico que isso não acontece do dia para a noite, você precisa ir aí cultivando. O que vale lembrar? O intestino é igual escovar os dentes. Você precisa cuidar dele todos os dias. Não adianta você só cuidar quando você viu que ele travou, tá? E o que vale ressaltar quanto a isso? Laxantes, os óleos minerais, o famoso chá de sene, todos eles não estimulam o funcionamento intestinal. Pelo contrário, eles irritam a mucosa intestinal. E aí, você usando eles a longo prazo aí, pode inclusive promover um câncer aí de reto ou um câncer de intestino, tá? Porque ele machuca mesmo a parede do intestino. Então, realmente, cuidado, não utilizem isso daí para melhorar, né? Não melhora nada. Exatamente. E fora que nem absorve os nutrientes. Então, olha só. É ilusão a gente achar, porque muita gente faz isso, que é o quê? Come, depois toma um laxantezinho. Gente, você só está acelerando o trânsito intestinal. Mas a partir do momento que você pôs na boca, tudo ali vai ser absorvido, tá? Inclusive, já relembrando, já que estamos falando de medicamentos, o famoso Orlistat, né, que muita gente também, inclusive médicos, indicam aí para emagrecer, o Orlistat, eu sei que a pessoa fica emocionada quando vê aquelas placas de gordura nas fezes, né? A pessoa fala, nossa, eu vou ficar magra. Mas não, as placas de gordura que você vê nas fezes é do alimento, que está entrando, não é da sua gordura corporal, ok? Então não adianta nada. Se fosse assim, né, a indústria estava riquíssima. Estava riquíssima, estava nas Ilhas Maldivas, não estava nem aqui com vocês. Exatamente. Não, mentira, que eu estaria lá fazendo uma super transmissão para vocês. Última pergunta. Então, resumindo, não pode tomar Orlistat. Não pode tomar Orlistat, essas coisas todas. Sibutramina, né, também é utilizado aí para o emagrecimento. Você até passa fome. Só que depois, quando você parar de tomar, que a fome vem com tudo, você vai parecer o Tasmania comendo tudo. E vou te dar até sobre o Orlistat, que é a composição, né, do medicamento. Se você está com o vaso lá, né, cheio de gordura, isso quer dizer que você não está melhorando a sua alimentação. Então, não adianta você ficar tomando, porque você precisa melhorar a sua alimentação. E é falsa ilusão achar, vou tomar que vai eliminar a gordura. Sim, vai eliminar a gordura do hambúrguer que você comeu agora. Só para você lembrar aqui comigo, foca aqui comigo. Única coisa que queima é o quê? Fogo. Exatamente. Tá? A única coisa que queima é fogo. O resto, gente, é balela. Tá? Uma perguntinha aqui, vou ler exatamente como ela escreveu. Rebeca, linda produtora maravilhosa que fez. Os termogênicos em geral, já falando de queimar, já dei um spoiler que a única coisa que queima é fogo. Mas os termogênicos no geral auxiliam na melhora intestinal ou nada a ver? Os termogênicos, às vezes, eles podem ser um tiro no nosso pé. Por quê? A partir tudo bem, vale lembrar, o que é o termogênico para quem aí está perdido? O termogênico é aquelas cápsulas, normalmente é sintético, né? Os sintéticos são aquelas cápsulazinhas que você toma e te dá aquela energia para ir treinar. Só que o que vale lembrar? Nosso corpo, ele é esperto, gente. Ele não vai... Primeiro que isso daí, ele aumenta no máximo 1% a 5% das calorias que você gasta por dia. Então, não é nem uma xicrinha de café,
tá? Então, para você ver como o que faz efeito mesmo é dieta, treino, dormir, tomar água, aquela coisa que vocês já sabem. Mas esses termogênicos, eles aumentam ali levemente o gasto calórico, mas eles também aumentam a nossa fome. Tá? Então, o nosso corpo ele é sempre esperto. Eu nunca li nada a respeito de melhora intestinal com termogênicos. Então, eu desconheço. Você conhece alguma coisa, Às Ana? vezes, o que acontece é que esses termogênicos têm uma quantidade muito grande de cafeína. Verdade. Aí dá aquela... Dá de 15 até 20. Boa, Eu já muito vi bem termogênico de 30 miligramas. 40 e você tinha que tomar 2, né? Quase 100 miligramas de cafeína. Verdade. E aí, o que acontece? A cafeína em excesso, ela irrita a sua mucosa. Então, quando ela irrita, o que faz? Você sai correndo para ir pro banheiro. Pode lembrar que aquele dia que você enche a cara de café, o que acontece? Dá diarreia. Porque a cafeína Exatamente. realmente... Muito bem lembrado, na verdade. E isso acaba dando esse estímulo. E lembrando que isso, repetidamente, faz o quê? Má absorção. Gente, a má absorção dos nutrientes, o que ela vai prejudicar? Ela vai prejudicar a longo prazo a sua unha, queda de cabelo, anemia, você vai ter fraqueza, um aceleramento maior de batimento cardíaco. Então, há várias coisas que acontecem. Então, a dica é: cuidado com esses termogênicos, porque às vezes você precisa ver como que está a sua resposta para a cafeína. Eu, por exemplo, se eu tomar um café agora, eu vou ficar até as 3 da manhã acordada, porque a minha absorção de cafeína é muito alta, ela metaboliza muito rápido. Então, assim, eu vou ficar aqui, ó, fazendo faxina. Então, para mim, 2 horas da tarde, eu tomo café e não tomo mais, nem chá verde, nada que tenha cafeína. Se você quer, por exemplo... vou dar uma dica aqui do chá verde, ele tem bastante cafeína. O chá preto também. O chá branco, não. Então, por exemplo, o chá branco ele tem os mesmos efeitos que o chá verde, né? Porque todos derivam do chá verde. O que difere é a cocção, é a maneira que é preparada, a maneira que é tirada do pé. E o chá branco, ele tem o mesmo efeito, antioxidante, vai te dar saciedade, mas não tem a cafeína. Entendeu? Então, eu falo, a gente tem que se conhecer, né, Dri? E vendo como que o seu corpo reage. Mas para de achar que termogênico é ele que vai te emagrecer. E o que vai te emagrecer, 80% é o que você come, e eu falo, não é o que você come, e sim o que você compra no mercado, e 20% é atividade física. O termogênico, ele vai entrar lá embaixo, ó, lá é por último, certo? Gente, tá passando, já tá no final, Dri, muito rápido. Eu queria agradecer vocês, muito obrigado pelo mais uma segunda-feira. Amanhã a gente tem uma live incrível com o Caê, que fala sobre mente, e eu sempre digo, não adianta a gente ter uma mente forte num corpo fraco, e nem um corpo forte numa mente fraca. Então amanhã não perca a aula do Caê, eu adoro a aula dele, tem várias coisas. Eu também gosto dos outros, mas a dele mexe ali, né, você sai da inércia. E para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aqui Mixplay TV, compartilha com os amigos. Aqui tem o QR Code para entrar na mentoria. Isso e mesmo. vocês também podem acessar a nossa plataforma, que é vocêsverão.mixplaytv.com, né? Onde você tem as nossas aulas, várias receitas que a gente está passando. Você vai ter exercícios on demand, muito de localizada, body combat. O que mais tem, Dri? Acho que zumba. Local stream. Local. Olha, tem grit. Eu adoro grit. Tem uns exercícios lá. Tem demais. A minha dica é entra. Entra que você vai se apaixonar e depois conta pra gente lá no grupo da mentoria como é que vocês estão. Gente, Dri, foi um prazer estar aqui com você de novo, de volta. Obrigada, pra mim também, foi demais. Nos vemos segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. E quem aí perdeu alguma coisa, tá com dúvidas, pode entrar no nosso canal lá do YouTube e tirar todas as dúvidas diretamente com a gente. Exatamente. E não esqueça de assistir as outras lives que você possa ter perdido. Você tá disponível no canal da Mixplay TV. E se você... Nath, eu não gosto de assistir, eu sou uma pessoa que sou muito ocupada. A gente também tem a solução para você. Ou se a pessoa assistiu aqui e amou e quer compartilhar com um amigo. Mas se a pessoa tá ali com preguiça, sou muito ocupado, não tenho tempo,
escuta, a gente também está no Spotify, desculpa, o podcast no Spotify, então você pode escutar e já estou pegando um pouquinho da aula do CAE de amanhã. Quando a gente escuta, o nosso subconsciente absorve muito mais. Então fica a dica aí para vocês. Um grande beijo e até segunda-feira que vem. Dri, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Até Muito mais. obrigada. Tchau, tchau.